E fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje vou fazer um unboxing aqui dessa placa, a RTX 5070 Ti aí, modelo da Galaxy, modelo de 3 fãs, que eu peguei numa promoção muito boa sobre ela. O preço de lançamento no Brasil foi bem alto aí, mas em questão aí de 2, 3 meses já caiu bastante, cerca aí de uns R$1.000, 1.500, né? Dependendo da loja que você estiver vendo e também de quando você estiver vendo, mas é aquilo, o preço no Brasil de tudo sempre cai depois do lançamento, seja aqui de placa de vídeo, ou aí de processador, ou de qualquer outra coisa, principalmente celulares, né, que eu gravo vídeo aqui no canal, sempre no lançamento é sempre mais caro, depois aí cai bastante de preço, né? Mas antes aí de seguirmos, se é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações para mais novidades, e caso queira comprar esse modelo, vou deixar aqui na descrição, junto aí com as peças do meu computador, caso você queira ver, e somente aí em lojas confiáveis, como Kabum, entre outras lojas. Então, sem mais enrolações, vou mostrar aqui a caixa, o que vem aqui dentro dela, vou mostrar instalando no computador, também fazendo alguns testes em jogos e também com renderização de vídeo. Seguindo aqui sobre a caixa desse modelo, né, é marca Galaxy, modelo OneClick OC, GeForce RTX 5070 Ti EX Gamer, 16 GB, GDDR7, HDMI, DisplayPort, também tem aqui alguns efeitos de RGB, que vou mostrar mais adiante que dá para você controlar até pelo celular isso aqui. E aqui abaixo DLSS 4, Ray Tracing, Reflex e NVIDIA Studio. E aqui, né, o modelo, e aqui é tipo um adesivo da TechLab, ó. TechLab certificado. Aqui na parte de baixo também tem aqui Galaxy. Aqui tem algumas features aí da placa, né? Tem aí núcleos dedicados a Ray Tracing, Tensor Core, que mexe com IA, né? DLSS, NVIDIA Studio Drivers, para você que vai utilizar ela em trabalhos, né, mais profissionais. NVIDIA App, NVIDIA Broadcast, G-Sync, PCI Express 5.0, JackX2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenGL 4.6, HDCP 2.3, DisplayPort 2.1, que suporta aqui até 4K, 480 Hz, então isso aqui é para aqueles monitores ultra mega caros, né, que talvez nem tenha no Brasil, ou aqui displays de até 8K, 165 Hz. Também tem suporte ao HDMI 2.1B, que suporta até 4K, 480 Hz também, ou 8K 120. Também tem aqui o VRR e HDR. Aqui na parte de trás tem algumas features aí da placa, né, da Galaxy. Enfim, aqui ó, GPU, acelerador de gráficos, G-Sync, enfim, controle aqui de RGB. Também tem aqui um aplicativo aí da Galaxy para você fazer um overclock aí, caso você queira. Também controlar as fãs. E também aqui tem mais features aí da série 5000, né? E aqui abaixo, tá aí ó, acelerador de IA, de game, os drivers, né? Multimonitor. E é isso. Aqui tá o modelo e aqui Galaxy. Aqui do lado de esquerdo também, mesma coisa. E aqui do lado direito tem algumas informações de serial number, que serve mais aí mesmo para identificar, né? E também para garantir. Eu vou tirar aqui o adesivo e mostrar o que vem aí dentro. E abrindo aqui a caixa, tirar aqui essa lingueta. Vamos abrir aqui. Acabei abrindo aqui do contrário. Espera aí. Aqui dentro tem mais outra caixa, né? Então, abre ela aqui para cima. E aqui com essa proteção, né? Essa tampa. Tem aqui a Galaxy, tipo um manual de instalação rápido, né? Você abre aqui, já pode ver como é que instala. Inclusive no gabinete, nos drivers. Enfim, tem mais um manual aqui para instalação no PCI Express, né? Também aqui de garantia e de contrato. Essa placa aqui também vem com suporte, ó. Pode ver aqui. Vem com suporte aí para colocar no gabinete, até porque ela é bem longa. Você pode ver que se não tiver um apoio, talvez ela possa empenar, né? Ou ficar torta. Ou também entortar o slot PCI. Mas é isso aí, ó. E é um pezinho de metal, ó. Ele é meio pesado. E aqui abaixo me parece que é um ímã. Então ele gruda aqui no gabinete. Esse apoio aqui, né, que você coloca aqui, ó, para controlar aqui o nível, né? Aqui você aperta. E é isso. Mas aqui dentro tem aqui esse cabinho aqui para fazer o controle do RGB. E esse cabo aqui, ele é de 3 pinos, ó. Você pode ver aí. 3 pinos e aqui vai na placa de vídeo, né? Esse outro pacote aqui são, no caso, os adaptadores para aquelas fontes mais antigas, ó. Você pode ver que é
3 pinos de 8 para essa nova conexão aqui de 16 pinos da NVIDIA aí, ó. Mas eu não vou utilizar isso aqui porque na minha fonte já tem um cabo direto de 16 pinos que vem da fonte, então não vou precisar utilizar isso aqui. E com esse adaptador aqui eu não vejo muito problema, até porque é uma placa aí que consome no máximo 300 watts, então para uma placa que não consome tanto, eu acho que utilizando esse adaptador aqui com 3 pontas, né, seja o suficiente. Até porque aqui cada cabo passa 150 watts, então dá um total de 450, e como a placa consome aí uns 300, né, então não vai chegar ao limite desse adaptador. Mas aqui dentro não tem mais nada, e agora é a GPU, né, ó. Para tirar aqui. E aqui está a GPU, bora tirar aqui desse plástico. E aqui lacrado, né. E aqui está a 5070 Ti EX Gamer aí da Galaxy. Ela tem aqui 3 fãs. Me parece que essa primeira aqui ela é menor, a segunda é maior, então esse fã do meio é maior. Sobre a parte de construção, essa carenagem aqui me parece que é de plástico. Já aqui na parte de trás, o backplate, né? Ele é feito de alumínio aí, dá para perceber. E aqui tem uma área que passa o ar direto, né? Então o fã de baixo aqui empurra de baixo para cima e ele passa direto. Aqui na parte da frente temos aí o logo RTX e aqui é apenas uma pintura, ele não acende aqui. Já desse lado aqui ele tem essas linhas, né? E aqui acende um LED RGB. Aqui está a conexão de 16 pinos e logo bem aqui do lado, ó, não sei se vai dar para ver aí, tem ali a conexão de RGB que você tem que conectar na placa-mãe para fazer o controle aí da iluminação. Aqui na parte da frente também de plástico, né? Aqui essa linha acompanha desde a lateral aqui desde a lateral até a parte da frente. E aqui esses 2 furos é para aqueles suportes, né, que você coloca no gabinete. Então, na parte da frente temos aí as 3 fãs e elas também têm o LED RGB, dá para você controlar também. Eu vou ver depois como é que funciona, mas elas também acendem. Já aqui na parte de baixo não tem nada, né? Apenas aqui o slot PCI. Enfim, ó, PCI X16 5.0, e aqui na parte traseira ele é dual slot, então ocupa só 2 baias aí do gabinete. É claro que ele avança mais um pouco aqui dentro, ó, então ocupa 2 slots e meio, mas pelo menos não é aqueles que usam 4 slots, né, que são gigantescos aí. Aqui tem uma HDMI e mais 3 DisplayPort. Aí, ó. Um HDMI, 3 DisplayPort. Aqui o HDMI é o 2.1B, como eu já mostrei, e o DisplayPort também, 2.1B. Então é a placa aqui bem fina, não deve ocupar muito espaço aí no gabinete. É claro que ela é bem longa, então, enfim, talvez um gabinete médio aí já suporte ela, mas pelo menos aqui de espessura não é que nem aquelas que tem 3, 4 slots, né? Ela usa aqui uns 2 slots e meio. Enfim, agora eu vou colocar aqui no computador, né, para ver como é que fica. E agora eu vou colocar ela aqui no computador, né? Mas antes vou falar aqui algumas especificações. Enfim, processador ali é um Ryzen 7 7800X3D, então já é mais do que o suficiente aí para essa GPU, né? Memória RAM 32 GB, 5600 MHz, acho que é CL30, alguma coisa assim. Já de armazenamento tem 3 NVMe, o primeiro aqui 1 TB PCI Express 4.0, esse aqui 2 TB também PCI 4.0, e o terceiro aqui também é o NVMe, mas aqui tem 512 GB e ele está em PCI Express 3.0 X2. Até porque nesse terceiro slot aqui, ele opera em apenas X2. Mas como aqui só fica alguns aplicativos aí que eu quase não utilizo, então a velocidade aqui não importa. Já que os arquivos de edição de vídeo, entre outros programas aí mais importantes, não sofrem nenhuma alteração de velocidade, até porque esses 2 slots aqui são 4.0. Sobre a placa-mãe, por incrível que pareça, é uma A620. Muita gente vai falar, mas colocou uma A620 com 7800X3D. Bom, essa A620 aqui, ela é melhor do que muita B650, até porque tem um dissipador bem grande aqui no VRM, ó. Também tem um dissipador lá em cima, que não dá para ver, que é uma área de alimentação da GPU integrada, além também de ter 4 slots aqui de memória RAM, né? E também por causa dos 3 slots aqui NVMe. Os 2 aqui são PCI Express 4.0 X4, então não tem nenhum tipo de gargalo. Já o terceiro é 3.0 X2. E como eu estava procurando uma placa-mãe com preço bom
e com bastante slot NVMe, além também de ter bastante porta USB. Essa aqui foi a melhor placa-mãe, até porque eu via muita B650 com preço parecido, mas de construção era bem pior. Então foi essa aqui mesmo. Por mais que seja uma A620, é melhor do que muita B650 aí, até porque a maioria só tem 2 slots NVMe, poucas portas USB. Então por mais que seja um chipset de entrada, ela tem uma construção aqui e de entradas, né? Melhor do que muita placa-mãe aí com chipset superior. Já sobre o PCI Express aqui, é o 4.0, né? Que eu vou colocar aqui a GPU. E muita gente vai se perguntar, ah, mas a placa de vídeo não é PCI Express 5.0? Sim, mas ela funciona muito bem, até porque ela é X16, então não vai ter nenhum tipo de gargalo aqui no slot, né? Até porque aqui, por mais que seja 4.0, também é X16. A única placa que vocês têm que ficar de olho é, no caso, a 5060 e 5060 Ti, principalmente no modelo de 8 GB, porque essas aí são PCI Express 5.0, mas elas são X8. Então, quando for jogar um jogo que usa muita VRAM, essas placas aí podem ter algum tipo aí de perca de desempenho, né? Se for no PCI Express 4.0 ou 3.0. Mas aqui, na 5070 Ti, não vai ter nenhum tipo de problema aí. Inclusive, já vi vários testes em relação a isso, tanto aí no Tech Power Up e também Hardware Unboxed. Então, nesse modelo dá para utilizar sem problema. Então, vou colocar aqui primeiramente o cabo de RGB, ó. Esse aqui é de 3 pinos. Na minha placa-mãe tem 3 entradas aqui de RGB. Enfim, tem 2 aqui na parte de baixo e tem outra aqui na parte de cima. Não sei se... Acho que nem vai dar para ver aí, mas enfim. Eu vou passar esse cabo aqui por trás, para não ficar aqui na frente, né? Pode ver que ele tem um tamanho até que grande, ó. Então dá para passar facilmente ali por trás. Então é isso, já passei aqui o fio do RGB para colocar aqui na placa de vídeo. Enfim, eu preferi instalar aqui na parte de cima, até porque deu para me esconder melhor ali na parte de trás, né? Se eu fosse colocar aqui, o fio ia sobrar bastante, então coloquei ali na parte de cima mesmo. Então, só colocar aqui, ó, e vai... Você pode ver que quase não aparece, né? Enfim. E sobre o cabo de alimentação, você pode ver que já vem uma direto aqui da minha fonte. Esse cabo aqui suporta até 600 watts, então, enfim, é quase o dobro aí do que a placa consome. Ela consome aí entre 300 e 320 watts. E aqui tem 600, né? Então não vai ter problema com temperatura e sobrecarga, né? Então vou abrir aqui o slot PCI e agora colocar a placa. Então bora colocar ela aqui. Enfim, como vocês podem ver, o tamanho do gabinete aqui, ó, quase não deu. Sobrou aqui uns 3 dedos aqui para bater aqui na ponta, né? E esse gabinete aqui não é o maior que tem, tá mais ali para um gabinete mediano. Então, e sobre o modelo dele aqui é um Corsair 4000D. E sobre as dimensões aí da placa de vídeo eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira saber aí a espessura, diâmetro, comprimento, enfim. Então bora instalar aqui, né? E é isso aí, placa de vídeo instalada. Pode ver que ela é bem fina, ó. Não ocupa 3, 4 slots aqui, conforme aquelas placas gigantes, né? E aqui, ó, sobrou uns 2 dedos e meio, ó. Enfim, então, talvez aí um gabinete mediano já caiba sem problema, mas se for aqueles gabinetes mais compactos, né, talvez não tenha espaço, principalmente se tiver um fan aqui na frente, né? E depois de parafusar agora, colocar aqui o cabo de RGB, né? Enfim, eu tinha passado aqui o RGB aqui por baixo, mas parece que ficou meio curto o fio, então ficou meio esticado, né? Então resolvi passar ele aqui por trás mesmo, né? Esconder aqui atrás e vou colocar aqui por cima, eu acho que é melhor, né? Essa conexão aqui é meio chatinha de colocar, porque ela é bem pequenininha, então tem que tomar um certo cuidado aí para não quebrar ali a conexão, certo? E agora eu vou colocar aqui de alimentação. Lembrando que isso aqui tem que colocar até o fim, não pode ficar um pouco aí para fora, então tem que empurrar bem aí, até porque se não conectar direito, né, pode dar problemas aí com temperatura e pode estragar o computador ou a placa de vídeo, né? Enfim, então tem que empurrar até o fim aí, tem que verificar se não ficou alguma falha, alguma sobra, né? Então vou colocar aqui agora. E tá aí, o meu tá conectado até o fim. E é isso, agora eu vou ligar aqui a máquina só para mostrar para vocês como é que fica ligado. E mostrar aqui o RGB nessa parte, né? E aqui nas fãs. E eu já ia esquecendo aqui também, mas tem o suporte aí para deixar ela mais reta, né? Para não ficar empenada, até porque ela é meio grande, ó. Então essa ponta aqui pode ficar para baixo, né? Por causa do peso. E é isso aí, cabo conectado. Agora bora ligar aqui a máquina, né? E tá aí, né? Como eu mostrei para vocês, ela acende o LED aqui na frente, ó, que dá para você controlar depois no aplicativo da Galaxy aí, tanto aqui do lado como ali na frente, e os fãs aqui também tem o LED RGB.
Enfim, eu só quero ver se tem como desligar isso aqui depois, né, lá no aplicativo. Enfim, tem um aplicativo aí para celular e para computador da Galaxy. E você pode ver que o PCB dele só vem até aqui a metade da placa, né, ó. Essa área aqui para a direita, né, é somente aí para o ar passar diretamente. Então o PCB dele é bem pequeno, ó. Vem até aqui, né. Enfim, mas é isso aí, ó. Tá ali os LEDs RGB. Nas 3 fãs e aqui do lado, né, e ali na frente, ó. E é isso. E aqui o logo da RTX, né, não acende, é somente uma pintura branca aqui mesmo. E é isso, o GPU aqui já instalado e configurado. Inclusive você pode ver que está com LED vermelho aqui, né, porque eu já configurei aqui no aplicativo e no computador, ó, para fazer o controle aqui dos LEDs. Enfim, o aplicativo que você tem que baixar é, no caso aqui, ó, no site da Galaxy. Não baixe de outro local diferente, até porque pode ser vírus. Vá no site da Galaxy e procure aí o aplicativo aqui, o Extreme Tuner Plus. Depois vem aqui em Download GPU Only, né? E aí você instala aí no seu computador e vai ser esse aplicativo aqui. Enfim, depois você vem aqui no RGB, né? Esse aplicativo você pode ver informações, pode fazer overclock aqui, ó. Tem um One Click OC, também tem aqui o RGB e aqui de fã. E aqui no RGB você pode mudar aqui as cores, ó. Enfim. Eu vou colocar esse aqui, ó, esse primeiro aqui. Depois venho aqui e aplico. Pode ver que vai começar a mudar aqui a cor, né? Você pode aumentar ou diminuir aqui o nível da iluminação, né? Deixando no 0 ele desliga, ó. Vou aplicar aqui. Então, caso você queira deixar a sua placa de vídeo com LED desligado, você também pode deixar, ó, como está aqui no meu. Então os LEDs aqui das laterais e também das fãs vão apagar. E eu particularmente vou deixar isso aqui desligado, porque, enfim, minha GPU anterior já não tinha, e eu prefiro assim mesmo, até porque utilizando à noite pode, eu acho que incomoda, tira a minha atenção, né? Então eu prefiro deixar desligado. A única coisa que tem LED no meu computador mesmo é somente ali nos fãs, né? Mas você pode ver que nem ali na ventoinha do CPU Cooler, né? Também não tem. Enfim, é gosto pessoal, mas você pode escolher, ó. Tem nível 0, 1, 2 e 3. Deixando no 3 fica bem forte aí, né? Você pode ver que acende tudo ali. Você pode escolher aí. Já que no celular a mesma coisa. Você baixa aí o Extreme Tuner, faz o download aí na Google Play mesmo. E para sincronizar você tem que vir aqui no aplicativo de computador e gerar o QR Code. E aí você escaneia com esse aplicativo para fazer a sincronização. E aqui, por exemplo, eu posso desligar, escolher outras cores aqui, ó. Vou deixar aqui no off. Então eu coloquei aqui nele, venho aqui e aplico. Você pode ver que desligou ali na GPU, né? Ó. Enfim. Também posso mudar, também posso colocar aqui uma cor estática, ó. Venho aqui, coloco no Static Color. Depois aqui escolho outra cor. E vou colocar aqui no vermelho mesmo. Depois aqui aplico. Para ficar da mesma cor ali das minhas ventoinhas. E você pode ver que mudou ali a cor. Sobre esse aplicativo, na minha opinião, ele tem que receber algumas atualizações, porque ele é meio bugado. A maioria das configurações também não é traduzida, mas mesmo aí com os bugs, pelo menos ele funciona relativamente bem, né? Eu demorei um pouco aqui até aprender a configurar. Eu tive que mexer em um monte de coisa aqui para fazer ele funcionar, mas enfim, na minha opinião, deveria ser mais fácil, né? Por exemplo, aqui, ó, para você sincronizar no celular, depois que você abre aqui o Extreme Tuner, você tem que clicar nesse pequeno ícone aqui do celular, né? Que quase não dá para ver, deveria ser um ícone bem maior. Você clica aqui em cima dele e vai gerar esse QR Code e depois você abre o aplicativo do celular, né, e faz o scanner desse QR Code aí para sincronizar com o computador. Lembrando que tem que ser na mesma rede Wi-Fi, certo? Porque se for numa rede diferente aí pode bugar ou não funcionar. Mas depois que você aprende, né, e faz ele funcionar aí, até que ele se comporta bem. Claro que eu preciso testar mais, né? Mas pelo menos essa foi a minha breve impressão. Aqui no celular você também pode fazer aí overclock, mexer aqui no sistema, no RGB, nos ventiladores e também fazer mais ajustes. Enfim, na minha opinião, esse aplicativo, como eu já falei, precisa de algumas atualizações, principalmente para mexer no layout e também na questão de tradução, porque talvez quem tenha alguma dificuldade aí para aprender, né, possa ter dificuldade em utilizar e sincronizar aqui com o computador. E sobre a renderização de vídeo, com gráfico integrado em um vídeo longo que eu faço aqui para o canal, enfim, no mesmo codec aqui, o H265, o HEVC, utilizando um bitrate de 12 Mbps, numa resolução 1080p 60 fps, estava demorando ali por volta de
13 horas, 10 horas, 9 horas para renderizar. Já aqui com a 5070 Ti, vou colocar aqui para trabalhar, né? Já está aqui utilizando o CUDA e é o mesmo vídeo, ó. Esse vídeo aqui, se eu não me engano, tem mais de 1 hora de duração, então inclusive tem alguns efeitos aí de correção de cor, por mais que seja uma edição mais simples, né? Para o gráfico integrado estava muito pesado. Bora ver quanto que vai durar aqui em média, né? Na 5070 Ti. Lembrando que aqui no Premiere ele não usa todos os recursos da GPU. Se eu utilizasse aqui o Vocoder, eu conseguiria renderizar em AV1 em 4K 60 fps, né? E utilizaria aí os dois aceleradores de codificação da GPU. E você pode ver ó, que já está funcionando aqui, utilizando 60%. E aqui ó, o tempo restante de renderização, 1 hora e 9 minutos. Hein? Então uma diferença brutal aí. Inclusive aqui no preview ó, tá bem rápido. Então é uma diferença muito grande, né? É claro que no gráfico integrado tem limitação de tamanho, também de núcleos, né? Mas é só uma comparação aí para mostrar para vocês a diferença de um gráfico integrado e de uma placa dedicada para renderizar, né? A diferença aí é muito grande. Inclusive aqui o preview, ó, tá até mais rápido do que a velocidade padrão do vídeo, ó. Se eu não me engano, essa parte aqui tem 3 minutos aí. Eu mostro uma parte do jogo aí, e ela fez 3 minutos aí em menos de 10 segundos de renderização. Então, faz total diferença aí numa placa de vídeo para renderizar, né? É claro que eu estou utilizando aqui o encoder padrão aqui do Premiere. Se eu utilizasse o vocoder aí em AV1, ele faria até mais rápido. Se aqui tava 1 hora, né? Se fosse lá com o vocoder, seria ali uns 40 minutos, 20 minutos, por aí. Enfim, então a diferença é muito grande. Sobre as especificações, tá aqui a RTX 5070 Ti, modelo aí da Galaxy, né? Aqui de hops TMUs tem 96, 280, os shaders 8960, suporte ao DirectX 12 Ultimate, né? O 12.2, memória GDDR7 da Samsung, e ela é uma placa de 256 bits. Tem aqui 16 GB de memória e eu estou utilizando aqui o último driver, que é o 576.40. Ele já está com o rebar aqui ativado, né? Aqui ó, Enable. E sobre as tecnologias da GPU, né? Tem suporte ao OpenCL, Vulkan, CUDA, Ray Tracing, Direct Compute. E aqui no PhysX não está marcado porque na série 5000 a NVIDIA removeu o suporte ao PhysX 32 bits. Então jogos um pouco mais antigos aí, como o Batman Arkham Knight, Mafia 2, entre outros jogos aí que utilizam PhysX 32-bit. Pelo menos na série 50 vai ter uma queda de performance bem relevante. Inclusive vou testar aqui num jogo que eu tenho aqui, ó, que é o Mafia 2. E esse jogo aqui tem o PhysX. Eu vou mostrar para vocês a diferença que faz aí o PhysX ativado e desativado. Já adianto que a diferença é bem grande. Até porque como a placa de vídeo não tem suporte ao PhysX, né? Ela vai tentar emular pelo processador. E aí tem uma queda de performance até que bem agressiva. Já você desativando, aí sim a placa de vídeo começa a trabalhar e o FPS fica bem maior. Inclusive vou mostrar nesse jogo aqui que, enfim, por mais que seja aí um remaster, né? Ele é baseado num jogo aí mais antigo. De placa-mãe aqui é a A620 Pro RS, como eu já mostrei para vocês, ela tem uma boa construção, pelo menos para o meu uso é muito boa. A BIOS dela aqui é 3.20, que é a última. E aqui o PCI Express está 4.0 x16. Enfim, ele está mostrando aqui, ó, é PCI Express 5.0, mas é da placa de vídeo. Sobre o PCI Express, muita gente vai falar, ah, mas não vai ter muita diferença na performance. Bom, mostrando aqui no site do Tech Power Up, você pode ver ó, que a diferença é cerca de 1%. Aqui, ó, inclusive eles testaram com a 5090. Essa placa é muito mais poderosa, então tem uma transferência de dados pelo PCI bem maior do que a 5070 Ti, né? E aí você pode ver, ó, 5.0, 100%, x16 4.0, que é no caso o que eu vou usar aqui, 99%. Então uma diferença de 1% eu acho que é irrelevante. Não acho que faz sentido você gastar 2.000 ou mais aí numa placa-mãe só porque tem PCI 5.0, para ter uma diferença aí de 1%. Não faz sentido nenhum. Inclusive aqui ó, no 3.0 também, ó, x16, teve uma diferença de 4%, então não vejo muito sentido aí de você ficar gastando muito aí com placa-mãe só para ter essa diferença mínima aí. 1440p é a mesma coisa. Só no 2.0 mesmo que já tem uma diferença até que grande, né? Ó. Mesmo assim é 10% só. No 4K a mesma coisa, ó. 100%, 1% de diferença. Aqui ficou 2% no 4K para o 3.0. Então não vejo muito sentido aí de gastar em PCI Express 5.0
para 5070 Ti, porque para ter 1% de diferença não faz sentido algum. Eu só ficaria mais preocupado com RTX 5060 e 5060 Ti de 8 GB, né? Elas são PCI Express 5.0 mais X8. E principalmente no modelo com 8 GB, né? Quando falta memória de vídeo, ele começa a utilizar memória RAM e a comunicação é feita pelo PCI Express, né? Então, talvez ali faça uma diferença. Mas aqui na 5070 Ti e 5070, que são X16 5.0, pode utilizar sem problema aí no 4.0 X16, porque praticamente não tem perca nenhuma. E sobre as memórias aqui, é 32 GB, 5.600 MHz, CL30, o que já é mais do que o suficiente, até porque o processador tem aqui o 3D V-Cache, né? Então memórias muito rápidas não terá uma diferença tão grande assim, em comparação com os processadores que não têm 3D V-Cache, mas é isso.
The Astrobot relay is 4 miles from here. Expect heavy Tyranid presence. Watch at the launch enemy. We're ready for bolts. And they are here.
Então, primeiras impressões aqui da RTX 5070 Ti da Galaxy. Bom, sobre temperatura, é uma placa bem fria. Pode ver ali que nos testes ela ficou entre 55 e 65 graus no máximo. E sobre ruído das fãs, ele é bem silencioso, mesmo com os fãs ali em 60, 65%, quase não deu para escutar. E para quem gosta de RGB e quer ter um controle maior sobre as cores, né? Você pode fazer isso tanto pelo celular como pelo aplicativo ali para computador. Eu só acho que o aplicativo deveria receber atualizações, principalmente no celular, porque me parece que é um aplicativo já um pouco mais antigo, né? E que algumas funcionalidades são meio confusas, também não são todas as coisas que são traduzidas. Então ele funciona, mas na minha opinião poderia ser um pouco melhor. Sobre a construção da placa, ela é mais simples. Então ali na parte da carenagem, ali das fãs, ela é feita de plástico mesmo. Já ali na parte de trás, pelo menos tem um backplate, o que ajuda na estrutura da placa e também para dissipar o calor que é emitido ali pela parte de trás. Sobre o tamanho eu também gostei, até porque ela ocupa apenas 2 slots aí do gabinete e 2 slots e meio ali dentro do gabinete, né? E apesar de ela ser um pouco mais fina, né? Ali nas temperaturas não afeta, até porque fica ali no máximo 60, 65 graus, então a dissipação dela é eficiente. Sobre a GPU em si agora, bom, para renderização de vídeo ela é muito rápida mesmo, ali no preview, tanto um vídeo em 4K 60 FPS, com alto bitrate ela trabalha sem problema algum, e para renderização é muito rápido, inclusive ele tem 2 encoders, então você consegue fazer uma renderização de um vídeo aí muito mais rápido. Se eu não me engano, 5060 e 5070 só tem apenas um encoder, já 5070 Ti e 5080 tem 2 encoders, então dá para você acelerar mais ainda a codificação de vídeo aí, né? Já na 5090 já são aí 3 encoders, então dá para acelerar até mais ainda, hein? Mas é claro, né? Uma placa de vídeo de 20 mil reais. E aqui para o meu uso, 2 encoders aí já é mais do que o suficiente. Já nos jogos, colocando na resolução Full HD, ele consegue executar sem nenhum problema, inclusive faz até sobrar processador. O único jogo que ela sentiu bastante ali foi no Cyberpunk em 1080p, utilizando DLAA e com Path Tracing, que é muito pesado, para quem conhece sabe que, enfim, até para 5090 é muito pesado, né? E aqui ela conseguiu rodar sem nenhum problema. No 1440p também consegue rodar sem nenhum problema, mesmo ativando o Ray Tracing. Ali no Cyberpunk com Path Tracing é muito pesado também, então precisa de pelo menos ali um DLSS qualidade, ou caso você queira chegar próximo do 100 FPS, ativar pelo menos ali o gerador de quadros em X2, mas pelo menos qualquer jogo em 1080p, 1440p, dá para colocar no Ultra, e se você quiser 100 FPS ou mais, dá para colocar o Frame Generator X2 ou X4. Já no 4K também dá para jogar, é claro que nos novos lançamentos super pesados que usam ali Path Tracing, Ray Tracing, você vai precisar de pelo menos ali o DLSS qualidade, balanceado ou desempenho. Aliás, o DLSS 4 desempenho, ele funciona muito bem em 4K. Jogando aqui na televisão, eu não percebi muita diferença assim do que a resolução nativa. Então, do DLSS 3 para o 4 teve uma diferença bem grande aí na questão do upscaling e principalmente aí no modo de desempenho. Já os jogos aí de anos atrás que não utilizam Ray Tracing ou que não são tão pesados assim, você pode jogar em 4K sem precisar de DLSS ou de Frame Generator, e ele vai rodar em 4K 60 ou mais. Claro que a 5070 Ti, o foco dela não é o 4K Ultra, Ray Tracing, 60 FPS, mas dá para você jogar muita coisa mesmo em 4K 60 FPS com alguma ajuda aí do DLSS. Sobre o gerador de quadros, diferente de muitas pessoas, eu tenho uma opinião formada sobre ele. Eu já testei bastante, tanto aqui nessa placa como em outra que eu já tive, que é o seguinte: ele é bom? Bom, para você que tem um monitor com uma alta taxa de atualização, na percepção de fluidez ajuda bastante. É claro que o gerador de quadros não é performance bruta, mas caso você queira jogar um jogo aí acima dos 100 FPS, ele ajuda bastante. E sim, visualmente falando, fica bem mais fluido, mas testando aqui eu percebi que ele só fica bom se o jogo já roda pelo menos ali a 50, 60 FPS de forma nativa sem nenhuma ajuda. Se o jogo está rodando ali a uns 30 FPS, 20 FPS, não adianta muito você ligar o Frame Generator, por mais que mostre ali no Afterburner que está rodando a 90 FPS ou 100, o delay ali nos comandos, principalmente utilizando mouse e teclado, é bem perceptível. Já se o jogo rodar 60 FPS de forma nativa, né, a percepção no delay dos comandos ela é bem mais reduzida. Então sim, ele é bom, mas se o jogo já estiver rodando com FPS bom. Tem uma coisa também que pode ajudar a diminuir o delay nos comandos, que é no caso o NVIDIA Reflex, né? Ali no Cyberpunk eu deixei ele ativado e eu percebi que com o Reflex ajuda assim um pouco aí para diminuir o delay nos comandos, mas é aquilo que eu disse. O jogo tem que estar rodando a pelo menos 50, 60 FPS de forma nativa para não ser tão perceptível, principalmente aí com mouse e teclado. Jogando no controle eu percebi que o delay não incomoda tanto, já ali no mouse
já é bem mais perceptível. Mas sim, para você que tem um monitor de 144, 240 Hz e queira uma percepção de fluidez maior, ajuda bastante aí tanto o X2 como o X4. Sobre os artefatos, como muita gente fala aí, bom, tanto jogando no X2 ou no X4 eu não percebi tanto assim, talvez aí utilizando o slow motion e percebendo alguns defeitos ali na imagem, talvez dê para ver, mas jogando assim um pouco de longe, eu não percebi artefatos aí que atrapalham durante a gameplay, mas isso aqui é a minha percepção. E talvez os artefatos também sejam mais perceptíveis com FPS mais baixo. Talvez se o jogo já rodar com 60 FPS ou mais aí de forma nativa, e aí você ativa ali o Frame Generator, tanto X2 ou X4, talvez aí os artefatos, né, sejam menos perceptíveis. Eles existem? Sim. Talvez se você pausar o vídeo e ficar vendo em slow motion, talvez dê para ver um ou outro, mas jogando ali numa televisão ou no monitor com muito FPS, talvez não seja tão perceptível. Sobre o consumo da placa, o máximo que eu vi ali na tela foi 310 ou 315 watts, então dependendo do jogo ela pode consumir ali entre uns 280 até uns 320, e esse consumo é um pouco menor do que a RX 9070 XT, né, que consome aí 300 watts ou mais. Sobre fonte recomendada para ela, a NVIDIA recomenda aí uma fonte de pelo menos 700 watts, e como você pode ver no adaptador, ele precisa ali de 3 conexões de 8 pinos, então uma fonte aí de 700 watts, 750, 850, deve suportar ela sem nenhum problema. Dá para usar numa fonte de 650? Talvez dê, mas tem que ser uma fonte de boa qualidade, que tenha 80 Plus Gold, Cybernetics, enfim. Eu não recomendo colocar essa placa aqui numa fonte genérica aí, por mais que seja de 600 watts ou 650, pode funcionar? Pode, mas a chance aí de dar algum problema é grande, né? Então, utilize com uma fonte de boa qualidade. E sobre a conexão na placa de vídeo, sempre recomendo ver se não tem nenhuma brecha ali na conexão, né? Sempre coloque até o fim e não deixe nenhuma brecha ali, até porque se ele for mal conectado, pode dar problema ali na conexão, começar a esquentar, né? E depois ter problemas. Então, sempre verifique a conexão na fonte, no adaptador, se você for usar, e também na ponta ali na placa de vídeo. Então, conclusão final sobre ela, é uma placa de vídeo que não ocupa tanto espaço, é claro que tem que verificar ali o comprimento, mas ali na questão de espessura, ela não é tão grossa assim. E sobre ela ser um pouco mais fina também não é problema, até porque a temperatura dela, no máximo que eu vi ali foi 65 graus, o que é uma ótima temperatura na minha opinião. Sobre preço, na minha opinião, ela tem que cair mais um pouco aí, né? Ficar ali na casa dos 5.000, 5.500, no máximo 6.000. Eu acho que acima disso já não vale a pena, até porque hoje você já pode ver aí 9070 XT por 5.000, 5.500, no máximo 6.000, né? E ela compete diretamente com ela. É claro que o preço MSRP lá fora dela é muito maior do que a 9070 XT, mas na questão de desempenho, ela compete diretamente. Então, reduzindo um pouco aí o preço, cerca de 500 ou R$1.000 aí até o final do ano, já seja um preço aí razoável para ela. Mas enfim, é isso, chegamos aqui ao fim. Se gostou, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificações para mais novidades. E caso queira comprar ou ver o preço desse modelo, vou deixar os links aqui na descrição, tanto desse modelo aqui como de outros, caso você queira ver, e também das peças do meu computador. Então só verificar aqui abaixo. Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo. Falou!